Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno reparo nesse pneu da Continental, esse GP Grand Prix TR, sobre o qual eu já falei aqui no canal. Falei, né, quando eu montei, eu comprei ele. E aí nos últimos treinos eu tive dois furos nele, né? Falei, ele é tubeless, tive dois furos. Um com um araminho de pneu de caminhão, que ficou espetado no pneu, e aí eu arranquei. E o outro foi um furo um pouco maior, num objeto que eu não identifiquei, talvez um prego que entrou e saiu, mas que tinha um furo um pouco maior, fez um furo grande. E aí eu identifiquei quando eu parei para beber água, parei para comer alguma coisa, vi que a bicicleta estava toda suja, e aí procurar o furo, ele era um pouco maior. Quando eu dei pressão no pneu, eu percebi que estava vazando, né, selante ainda. Aí coloquei um macarrão e já usei esse pneu aqui nessa situação já no próprio dia, e aí em mais dois treinos. E ele continuou firme aqui, mas o ideal não é deixar dessa forma. Eu vou então agora desmontar e fazer um manchão pelo lado de dentro, tá? Então fica comigo aí nesse vídeo, eu vou mostrar como é que eu faço aqui, dar as dicas para vocês. Se você está chegando agora no canal Opinião do Dono da Bike, ainda não é inscrito, inscreva-se aí, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E se está gostando do tema, considera já e deixar seu like, beleza? Então vamos lá, primeiro vamos fazer a desmontagem. Como isso aqui é um pneu tubeless, tubeless infelizmente significa fazer um pouco de sujeira. Então, assim, eu sempre faço essa desmontagem num lugar onde possa pingar. Então, faço aqui sempre no tanque da minha casa. Aí eu vou precisar, para fazer essa desmontagem e depois a remontagem, vou precisar de espátulas fortes, né? Para tubeless, não dá para ser aquela espátula fininha, ela quebra, desmontagem. Então, eu vou usar as espátulas da Park Tool. Eu vou precisar de um removedor desse, ó, de válvula, tá? Para fazer a remoção aqui da válvula de calibração. Vou precisar de selante e de uma seringa, uma mangueira para colocar o selante lá no final. E vou precisar também de algo para fazer o manchão. Nesse caso é um manchão pequeno. O reparo vai ser bastante simples, vai ser com o mesmo tipo de reparo da Vipal, esse aqui é EV01, para lixar ali o entorno do local onde vai ser colocado o reparo, deixar ele bem limpo, sem nenhum resíduo. Beleza? Então vamos lá, começar a desmontagem. Então, o primeiro passo é esvaziar esse pneu antes de remover a válvula. Se a gente remover a válvula direto, na hora em que terminar de desrosquear essa válvula, a válvula vai saltar, pode acabar perdendo, enfim, é um trabalho que não se precisa ter. Aí depois disso vai com a chavinha e aí remove a válvula. Então tá aqui, guarda os dois. E agora destalona o pneu, esse aqui já até destalonou. O pneu aqui da Continental, achei muito bom para montar, inclusive. Não precisei nem de CO2 para fazer a remontagem. Outra coisa que é importante você ter, aí antes de desmontar o seu tubeless, é garantir que você tem ou aquelas bombas que fazem, que tem aquela pressurização, aquele pump para fazer a calibração para fazer a montagem de tubeless, ou então pelo menos o CO2 e um cilindro disponível para vocês usarem na hora de fazer a montagem. Beleza? Isso é bem importante. Se você não tiver, talvez você não consiga talonar. Se você não tiver uma coisa nem outra, qualquer opção, você ir a um posto de gasolina e usar aquela função de encher pneu vazio do calibrador, ele também funciona. Tá? Todo mundo fala que é difícil desmontar pneu tubeless, é jeito. Fala que acho que a parte mais chata é fazer limpeza de selante antigo. Daí a importância de usar um bom selante. Quanto melhor for o selante, menor vai ser o trabalho de fazer limpeza, maior vai ser a eficiência do selante, enfim. Então, por exemplo, uma característica desse selante aqui, da Mucoff para Road e Gravel, é que ele forma
umas películas mais grossas, acho que até para funcionar bem em alta pressão, vai formando essas películas. E uma dica para vocês também, como fazer isso em casa, no tanque e tal, da sua casa, é evitar de despejar selante dentro do esgoto, tá? De não despejar direto no esgoto. Principalmente porque ele pode entupir, pode formar uma goma lá dentro e entupir o sistema. Então, dê preferência por colocar numa embalagem descartável e descartar no lixo, beleza? Como a quantidade é pequena, você pode pegar um potinho como esse aqui, ó, descartar pote de alimento, também esse aqui já é até usado, ó, molho de tomate, tá lavado, tudo, mas ficou manchado por usar no micro-ondas, dessa queimada, já serve, já é o suficiente. Então, aqui já está praticamente sem selante, vazou quase tudo quando furou, muito pouco selante. Agora vamos desmontar o pneu, deixar aqui o pneu de lado, a roda de lado, mexer primeiro no pneu, vamos remover esses resíduos antigos aqui. Ó, nesse caso aqui praticamente não tem selante, vazou praticamente tudo, o que não está seco, né, vazou no dia em que furou. Eu não tinha reposto ainda, eu tava para mexer, já era para ter feito isso aqui há um tempão, mas não tive tempo. Aí tô fazendo agora. Aqui, ó. A gente remove todo esse resto de selante, ó. Isso aqui, ó, que é selante, pessoal. Vai formando uma... Aqui, ó. Porque ele acaba extravasando pelos bordos, né, do pneu, para vedar, também para fazer essa vedação. Por isso que não dá certo você montar pneu tubeless sem selante. Ele até fica, mas ele vai perder pressão muito rápido. Ele precisa do selante, inclusive, para cobrir essas passagens de ar. E aí talvez você se pergunte, né, por que o selante seca quando a gente está... Quando ele vaza e ele não seca dentro do pneu? A resposta, pessoal, é que é o confinamento do selante dentro de um mesmo ambiente de ar. Então ele está dentro do ar confinado dentro do pneu. Então aquele ar vai ser tomado pelos vapores que saem do selante. E como não há uma troca desse ar, ele não seca. Ele só seca quando há essa troca. E aí, então, por exemplo, o pneu está pressurizado, ele se mantém ali direitinho, sem secar. Por outro lado, se ele perde pressão, por algum motivo você deixa, não repõe a pressão na hora, a tendência é que o pneu acabe com o líquido selante seco dentro dele. Tá? Ó, isso aqui não é papel toalha, tá? Isso aqui é um papel toalha reutilizável, que é de um tecido, de um material diferente, parece um TNT. Ó, mais de perto vocês vão identificar aqui, ó. Ele é resistente, tá vendo? Ele não rasga igual um papel, ele tem tipo uma fibra mais resistente. Bom, feita a limpeza, eu vou agora procurar aqui onde está o manchão, né? Tá aqui, ó. Vamos ver, olha o tanto que fica pelo lado de dentro, ó. Pelo lado de fora foi gastando, ficou um pedacinho, né? Foi gastando. Porque tá bem na banda de rolagem. E aí, vou aqui por dentro. Então, um alicate, o jeito mais fácil é arrancar ele por dentro. Ó. Tiro ele. Vamos tá aqui o furo, ó. Aqui não dá nem pra ver. Ó, dá pra ver um pouquinho sim, eu acho. Não, do outro lado não. Não dá não. Não dá não. É um furo bem pequeno. Então, um furo absolutamente reparável. O que eu preciso fazer agora aqui, ó? Preciso limpar isso aqui e dar uma lixada. Então, primeiro eu vou limpar. Porque se eu não limpar, todo esse resto de selante vai grudar na lixa e vai tirar a eficiência da lixa. Então, primeiro faço uma limpeza local aqui. Agora, lixinha. É uma lixa 180, uma lixa fina, para não estragar o pneu.
O objetivo não é desgastar o pneu todo, só realmente remover resíduos, tanto daquele produto que eles passam para evitar ressecamento, passam na fábrica, como para remover restos de selante. Ó, feito esse lixamento. É ruim esse aqui, ele tem umas rugas pelo lado de dentro, eu achei isso bem ruim. Vai dificultar um pouco a aderência do selante, do adesivo. Vou ter que pôr um pouco mais de cola para suprir isso aqui. Mas o importante é o seguinte, que mesmo que fique um pouco, com um pouco de vazamento, o selante vai entrar aqui também. A gente tem que lembrar disso, o selante também vai entrar aqui e vai ajudar na vedação. O importante aqui é ajudar o selante, não deixar só por conta dele, porque eu já sei que não deu certo, né? Porque eu já tive que aplicar o macarrão, né? Então vocês veem o formato aqui, ó, foi um corte, tá vendo? Não foi um furo. Quando é furo, geralmente faz a punção, a borracha fura, mas ela dilata. E depois, quando você tira o objeto, ela retrai. Aqui nesse caso não, foi um corte, tá vendo? Corte nesse sentido aqui. Então é isso, vamos lá. Aí a gente passa um pouco de água antes. Aqui molhado, ó. Passa aqui para tirar o pó do lixamento. E depois passa a parte seca. E aí a gente tem a superfície aqui pronta para fazer a cola. E aí qual que é o tamanho que eu costumo fazer? Eu calculo que aqui, como é um corte, que tenha pelo menos o equivalente ao tamanho do corte para cada lado. Então assim, se o corte aqui na minha impressão ele tem quase 1 centímetro, então eu quero que ele tenha 1 centímetro sobre o corte, 1 centímetro para cada lado do corte, tá? Aqui considerando só o longitudinal. E aí para os lados eu vou fazer no formato redondo, então vai dar mais ou menos remenda de uns 3 centímetros. Esqueci da tesoura, é importante. Tesoura para fazer o corte do reparo. Vou cortar aqui um pedaço. O pedaço aqui já vai ser suficiente. Não precisa ser maior que isso. Quando o furo é maior e aí ele é até visível do outro lado, parece que está faltando um pedaço do material, aí o ideal já é fazer um manchão com um pedaço de pneu. Aí eu posso ensinar para vocês em outro vídeo como é que eu faço, como é que eu já fiz. Tem um dos meus pneus com um pedaço de pneu, por isso que é bom até guardar pedaço de pneu antes de não jogar fora. Antes de jogar, pelo menos cortar uma tira, deixar guardado, porque você pode usar o próprio pneu para fazer o remendo. Não tem nada melhor para você usar como material para fechar o pneu como um pedaço de pneu, né? Então tá aqui cortado um pedaço. Agora nós vamos passar a cola na superfície aqui, onde ele vai ser aplicado. Eu já tem que lembrar do tamanho, né? O ideal é sempre assim, ó, deixar do lado para ter a referência na hora de passar a cola, para não ficar menor. Aí você consegue ver se está passando do tamanho, e aí avança um pouquinho mais, não tem problema, ficar um pouco de cola para fora. Lembra de manter a centralização no furo. Bom, aplicada a cola, nós vamos colocar reparo. Põe aqui no centro e aperta aqui para tirar o ar. Não precisa esmagar, senão você tira a cola. Se apertar demais, você vai praticamente eliminar a cola que está aqui embaixo. A ideia é que a cola fique, tá? Então é legal fazer um tipo de um mata-borrão com a ponta do dedo assim, ó, para tirar o ar. Não deixar bolha de ar. Se a bolha de ar ficar, você não consegue mais tirar e aí não vai colar. Vai ficar ruim. Vai ver que vai começar a soltar. E agora a gente deixa secar pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos sem mexer. Aí deixa no formato, põe pendurado em algum lugar. Agora secar. Deixar aqui. Enquanto isso, dá um trato na roda, tirar selante velho, né? Dá uma olhada se está tudo ok com a fita. Vai dar para dar uma olhada, né? Aqui está com a fita da Algu. Não considero uma fita boa. Não considero.
mas por enquanto tá bem passadinha e tal. Ela é do tamanho certo, da largura certa, então por enquanto tá ok ser usado. Mas é sempre importante fazer uma revisão. E muito importante também é tomar cuidado para não, na hora de montar e desmontar o tubeless, não danificar a fita, tá? Acontece muito isso. Na hora de você desmontar o pneu, acabar danificando a fita. E aí, se você danificar a fita, vai ter vazamento que o selante não vai vedar. E aí o selante vai sair aqui, vazar aqui para dentro, aqui onde ficam os nipples. E aí já era. Você vai ter que trocar essa fita. É um trabalhão. Outra coisa que é legal você aproveitar para fazer quando faz a desmontagem aqui é desobstruir a válvula, tá vendo? Porque vai acumulando selante aqui. É legal você já aproveitar para verificar se essa válvula está com o furo direitinho. Até usar um clipe grosso, clipe 8/0, para fazer o desentupimento. Vou pegar um. Então usa um desse, é o grande, tá vendo? Atravessou. Sujeira. Ok. Aproveita já para dar uma cavucadinha em volta aqui do furo, ó, vai formando um selante. E aí isso aqui vai deixando ruim de calibrar depois. É legal limpar. Então a roda tá ok. Não sujou muito, não faz muito tempo que ela foi montada, então ela tá bem ok. Feito isso, legal limpar também a válvula. Às vezes tem selante acumulado, aí você move ela para frente e para trás. Se ela estiver ruim, travando, é porque ela está obstruída. Tá? Se estiver bem assim que nem tá essa aqui, está ótima. Então é importante você ver, dar uma olhada se nesse reparozinho aqui, ó, esse reparo preto, se ele não tá cheio de selante grudado, acontece bastante, beleza? Então, agora daqui a pouquinho a gente volta para eu fazer a montagem mostrar para vocês a parte da montagem, da remontagem. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui. Já está feita o remendo, né? Olha aqui não ficou por fora, ó. Não tem essa marquinha aqui. E por dentro está colado aqui o reparo. Tá vendo aqui, ó, a marca aqui onde está o furo. E tá feito. Isso, seguro. Vamos agora fazer a montagem do pneu? Agora é a parte chata. Fazer força aqui para montar o pneu. Deixa eu procurar um lugar melhor aqui pra gente fazer isso. Bom, vamos lá. Fazer então aqui a montagem. Primeira coisa, né? Vamos localizar onde fica o logo da Continental aqui no pneu. Tá, cadê ele? Aqui. Aqui então. Logo da Continental. Vamos localizar a válvula e fazer aquela montagem estilo clássico, né? Alinhando as duas partes, que é a inscrição do pneu com a válvula, para ficar mais fácil de achar a válvula no futuro. Cuidando para não acontecer isso aqui, ó. O talão ficar do outro lado da válvula, tá? Aqui é fácil de acontecer, monta quando se dá conta, tá ficou do outro lado. Aqui. Agora não tem jeito, pessoal. Sem espátula dificilmente se monta isso aqui. Então vamos lá, prosseguindo. Agora eu peguei a espátula. Fazer aquela forcinha, não tem jeito. Usa as duas espátulas e vai colocando o pneu para dentro. Então, segura de um lado e vai para... Aqui, ó, não tem jeito, ó. Segura de um lado e vai colocando do outro. Deixa eu virar aqui. E vai montando do outro. Aqui, ó. Beleza, ó, encaixei um lado, agora vem a parte chata, é montar o outro. Ó, o lado do pneu. Ó. Aqui, ó. Começar pela válvula.
encaixar o que dá na mão, e aí sobra um monte ainda que não dá para encaixar na mão. Vai ser só com espátula mesmo. Mas aí o ideal é fazer o máximo que dá aqui na mão. E beleza, ó. Isso aqui ficou para espátula. Muito cuidado, pessoal, não fazer uma força exagerada que pode quebrar o aro, tá? Quebrar o aro. E aí é um baita de um prejuízo. Então assim, o que eu recomendo fazer? Pega aqui, ó, desde essa ponta aqui, joga para dentro, ó. Vai jogando assim para dentro, pro centro do aro. O centro do aro é o que tem o menor diâmetro, tá? Então joga aqui, menor circunferência, né? Também. Então joga ele aqui pro meio. Ó. E agora sim, agora vamos brigar com a espátula, né? Com o pneu com aqui usando a espátula. Então, vou jogar para cá. Aqui a gente mantém e a gente vai para o outro lado. Conforme for entrando, você vai perceber que a parte final não é tão difícil. Ó, colocando aqui. Ó. Aqui, até que fica só essa parte final aqui, ó. Às vezes é meio chatinha porque tem que conseguir entrar com a espátula aqui dentro, ó. Colocou a espátula e lembra, não pode usar a espátula porque não tem câmara. Então, como não tem câmara, a gente não tem que ficar preocupado de furar a câmara, de morder a câmara, né? Então tá aqui, montado o pneu. Agora vem a grande dúvida. Agora vem a dúvida, será que eu vou conseguir inflar esse pneu só com a bomba ou será que eu vou ter que usar CO2? Vamos ver? Bom, pessoal, acabei de montar aqui o pneu e para minha surpresa eu não precisei usar CO2, consegui fazer na bomba mesmo, na bomba de pé, olha aí. O pneu tá pressurizado, aí aqui dentro, ó, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Como é que eu fiz esse enchimento? Eu fiz sem a válvula ainda, tá? Aqui dentro tá só o buraco, tá sem a válvula, aquele pininho, ó. Para que eu tirar, ó. Tá vendo? Segurar aqui, ó, ela tá sem a válvula. E agora? Deixa esvaziar, tá? Porque a gente vai colocar o selante. A gente vai colocar o selante por aqui mesmo. Então, beleza, vamos lá? Vou colocar o selante. Bom, pessoal, voltando então à parte do selante. Como é que a gente põe? Vou posicionar a câmera da melhor forma aqui para vocês verem. Acho que eu tenho que pôr um pouquinho mais longe. Vamos lá, ó. Então, aqui, ó. Vamos colocar a válvula, se dá para vocês verem daí essa distância, talvez estejam assistindo no celular, né? A válvula está aqui. Eu gosto de deixar nesse ângulo aqui, para usar a gravidade e ao mesmo tempo não colocar totalmente embaixo. Não colocar ela aqui embaixo. Por causa do líquido ficar se acumulando aqui, eu prefiro que ele já escorra um pouco, já espalhe e já chegue em menor quantidade lá embaixo, tá? Então vamos lá. O selante, como eu falei, é o que eu uso aqui, ó. Da Mucoff, vendo, ó, no puncture, hassle, tubeless sealant, road and gravel, tá? Ou seja, para speed e para gravel, tá? Esse selante aqui funciona muito bem. Primeiro vou agitar e aí eu uso uma seringa. Observar que está sem o êmbolo, tá vendo? Tá oca. Por quê? Porque com o tempo o selante vai ressecando ela e já não estava mais correndo, às vezes travava na hora que ia puxar e aí a borrachinha vedante do êmbolo ficava aqui dentro. Então eu aprendi a usar sem, eu deixo só assim, só mesmo como se fosse um funil. Eu não preciso de pressão para mandar para dentro. Se eu precisar eu sopro e tá tudo certo. Então o que vai fazer, ó? Colocar aqui, agitar bem, aí vem e aí a quantidade. Eu gosto de colocar 50 ml. É um pneu de 28 milímetros. Eu prefiro colocar uma quantidade maior, pegar pelo excesso. Não me importa porque essa roda é de treino também. Prefiro ter uma quantidade maior aqui. Tá? Primeira coisa, então, vou dobrar a mangueira para eu saber a quantidade certa, senão vai começar a escorrer lá para dentro. Tá? Ó, eu vou abrir aqui. Fechar aqui embaixo para poder medir corretamente. Derramar. Aqui, ó, parece um suco de morango. Tá.
um iogurte de morango. Aí agora desdobro, ele vai começar a correr sozinho lá para baixo. Ó, só que ele começa a empurrar, aí começa a ocupar espaço, pegar uma certa pressão, e ele começa a não ter mais força para descer, começa a ter dificuldade. O que a gente faz? A gente aperta um pouquinho aqui, ó, o pneu, e solta. Com isso ele vai expulsar o ar e vai mandar aqui de volta para dentro. O restante do celular. O selante ainda está aqui, ó, descendo, ó. Vou repetir a operação, soltar, ó, e aí ele desceu mais um pouco. Faço isso de novo, ó, fez até o barulho, ó. Parece de canudinho, ó. Pronto, tá fazendo esse barulho. Quando a gente suga ali o líquido pelo canudinho, que a gente sabe que acabou, né? Então, não tem mais. Aperta aqui. Cuidado para não manchar, isso aqui mancha a pedra, meio chato de limpar depois, tá? Então, feito isso, a gente limpa a válvula, aqui o bico, e recoloca a válvula. Vou rosquear. E aí, assim, uma dica aqui também, o ideal é apertar muito bem essa válvula aqui. Por quê? Para quem usa CO2, cadê? Eu vou pegar aqui o CO2 para mostrar. Peraí. Se você estiver na estrada, for usar o CO2, por exemplo, esse meu aqui, é de rosquear na válvula. Tá? Você pega aqui, gira e rosqueia. O que acontece se não estiver bem rosqueado? Na hora em que formar gelo aqui por causa do CO2, ele vai grudar na válvula, e na hora que você desrosquear o CO2, sai a válvula junto. Já aconteceu comigo, é um saco, você perde um CO2, se não tiver outro, tá na mão. Então, toma essa cautela. Pegar o negocinho e apertar muito bem essa válvula. O que não é recomendável apertar muito bem é o bico em si. Porque se você precisar remover esse bico na estrada para colocar uma câmara, às vezes pode acontecer, né? De nem mesmo o macarrão fedar. Aí você tá frito, porque se você apertar com um alicate, por exemplo, você não vai precisar de um alicate para soltar, certo? E aí, eu não sei, eu não ando com alicate. Então se você estiver no meio da estrada, você não vai conseguir tirar. Já aconteceu comigo também. Eu tive que ficar batendo com a ferramenta, com um kit de chaves aqui, até o parafuso, até a rosca aqui, a porca afrouxar. Bastante trabalho. Então, tá aí, colocado o selante. Agora vamos encher? Eu dei um estalo, tá vendo? É do pneu talonando. Esse estalo é bem importante. E se o pneu não estiver bem talonado, o ar vai vazar. Então é importante que o talonamento ocorra por completo. Terminei a calibragem. Ó, coloquei ele um pouco mais de 80. E aí eu observo que está estável. Tá vendo? Ali em 80. Se começasse a vazar, e agora aí no tempo que vocês estão demorando no vídeo já estivesse em 70, indo para 60, significaria que tinha vazamento ainda, que não tinha ficado bom. Então, se não vazou, ó, continua lá no mesmo ponto, 81 ali, 82, então é porque deu certo. Então ficou bem vedadinho, já não tem mais o macarrão, então o que está segurando ali ainda, eu nem rolei a roda para espalhar o selante, vou fazer isso daqui a pouco, isso é um outro ponto, né, que eu não tirei ainda a válvula, então vou rolar, então já significa que o reparo deu certo e a montagem deu certo. Um detalhe que eu acabei de me lembrar aqui, ó, mostrando para vocês como ficou depois de inflar, né, que acho que é uma dúvida que muita gente tem. E aí, o reparo deu certo? Ele vai deixou um calo no pneu, alguma coisa? Não deixou, tá vendo, ó? Mostrando aqui, ó. Ficou bem lisinho, ficou perfeito. Então assim, a ideia aqui é, pneu tubeless é reparável? É sim, ó. Tá vendo? Tá aí, tá o detalhe, tá vendo? Tá aí o corte e tal, mas tá lisinho. Se tivesse, Caio, mas e se tivesse ficado um calo aqui? Aí eu tentaria colocar um manchão com um pedaço de pneu, tá? Para ver se daria certo.
ia colocar, inflar, testar, dar uma volta. Se ficasse uma calosidade aqui, aí pneu comprometido. Se ficasse desse jeito, pneu pronto para seguir em frente, beleza? Então é isso. O que achou? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Você faz de um jeito diferente? O que você faria de diferente aqui, tudo que eu fiz? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, não curtiu o vídeo ainda? Curte aí, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.